Eu vou te perguntar uma coisa, mas responde pra você, tá? Você tem amigos de verdade hoje? Eu não tô falando de colega de trabalho. Eu não tô falando de gente que você fica trocando meme na internet. E também eu não tô falando do grupo que você só fala bora marcar e nunca marca. Tô falando de amigo de verdade. Daqueles que sabem quando você não tá bem só pelo jeito que você responde a mensagem, né? Do tipo, tô bem, tô legal. Porque deixa eu te falar uma coisa. Depois que a gente vira adulto, ter amigo de verdade vira coisa rara. E ninguém prepara a gente pra isso. Ninguém prepara a gente pra isso. Quando a gente é mais novo, a amizade acontece meio que no automático, né? Sem esforço. Você senta do lado do cara na escola, ria de alguma coisa engraçada e já era, mano. Amizade feita. Provavelmente ele foi o seu melhor amigo naquela fase. Mas e agora? Agora você precisa até agendar para poder respirar. Porque você virou um adulto, então você tem trabalho, conta, relacionamento, responsabilidade. Você fica cansado no final de semana e precisa descansar. E no meio disso tudo, as amizades elas vão ficando para depois. E o depois quase sempre vira nunca. E aí você percebe uma coisa meio estranha. Cara, você tá muito ocupado e você se sente muito sozinho. E essa parte aqui ninguém fala. Você trabalha, você resolve problema, você tem que pagar boleto, você faz o que tem que fazer, porque você é um adulto. Mas quem realmente sabe o que está se passando na sua cabeça de verdade? Não é mesmo? Quem sabe do medo que você não fala? Da insegurança que você está escondendo? E do cansaço que às vezes é preciso disfarçar. Porque ser forte o tempo todo também cansa, né? E quando a gente fala de amizade, a gente está falando daquele lugar perto daquela pessoa onde você não precisa fingir que você é forte. Você só precisa ser uma pessoa real. E ele vai te entender. É muito provável que ele vai te entender. E presta atenção nisso aqui, cara. Amizade adulta não é sobre falar todo dia. É sobre profundidade, qualidade. Eu tenho amigos que eu não falo toda semana. Mas se eu ligar agora e falar, mano, tô precisando de uma ajuda sua, eu sei que ele vem. Isso é amizade verdadeira. Não é simplesmente a frequência com que você fala com ele, mas sim a lealdade. E por que é tão difícil hoje em dia você ter amizades reais? Porque agora a gente consegue enxergar melhor as coisas. Quando você é mais novo, você aceita de tudo. Você aceita fazer amizades com pessoas que hoje em dia você não faria, né? E hoje você percebe quem é que está competindo com você, quem diminui as suas conquistas, quem só aparece quando realmente lhe convém, ou quem some quando você está mal. E depois de algumas decepções, você começa a selecionar melhor as suas escolhas. E isso não é frieza, isso é maturidade. E aí você para de querer quantidade e começa a querer qualidade. Amigo de verdade, ele faz isso aqui. Ele vibra quando você está crescendo. Ele não muda quando você começa a crescer na vida. Ele não fica desconfortável quando você evolui, muito pelo contrário. Ele te ajuda a subir. E o amigo de verdade, mano, ele confronta você quando você tá errado. Ele não vai ficar passando a mão na sua cabeça para ser conveniente, não. E o principal, ele tá ali do seu lado em qualquer momento. Até quando não tem festa, quando não tem vantagem, quando não tem plateia para ele ficar fazendo graça e tirando um sarro. Isso é algo que é muito raro hoje em dia. Mas aí eu vou deixar uma provocação para você também, tá? Isso serve para mim. Você tem sido
esse bom amigo, porque a gente gosta muito de cobrar as pessoas, né? Mas será que você tá ligando para aquele cara importante, pra aquele amigo que te dá sempre uma força? Será que você tá chamando ele para alguma coisa? Você tá demonstrando o quanto ele é importante para você? Ou a gente também tá esperando que as pessoas façam isso pela gente? A amizade adulta, ela exige intenção. E assim, galera, talvez hoje você tenha menos amigos do que você tinha antes, na sua época de infância. E tá tudo bem. Talvez isso não seja uma perda. Talvez seja um filtro. Porque quando você amadurece, você entende que 2 amigos leais valem mais do que 20 colegas de ocasião. E se você tem pelo menos uma pessoa, que você pode ser 100%, você valoriza. Porque isso é uma riqueza emocional tremenda. E eu quero que você pense em alguém. Alguém que esteve com você num momento difícil. Você chegou a lembrar de alguém? Cara, manda esse vídeo para essa pessoa. Não espera uma data especial. A amizade também precisa ser falada. Mostra para aquela pessoa que você se importa com ela, que ela é especial para você. E se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui. Eu quero ver quem ainda acredita nisso. E se você gosta de conversa assim, reta, profunda, sem uma máscara, sem fingimento, cara, se inscreve aqui no canal. Aqui a gente fala de crescimento, mas eu estou falando de crescimento de verdade. Porque no final, você pode conquistar muita coisa. Mas, se não tiver com quem dividir essas vitórias, essas coisas elas ficam pequenas. A gente se vê no próximo vídeo. Tem outros vídeos aqui no canal. Se inscreva, deixe seu comentário, seu like. E até o próximo vídeo.